Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula aí do curso básico de NR13 e hoje nós vamos estar falando aí dos tipos de fluido e o enquadramento dos vasos de acordo com a categorização dele, que vai se dar através de uma relação entre a pressão, o volume e a categoria do fluido. Desejo uma boa aula a todos. Desde já peço que você curta, compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários. Pessoal, antes de entrar na norma propriamente dita, para ver a classificação dos fluidos, nós precisamos definir aqui a diferença entre fluido inflamável, né, e o fluido combustível. O fluido inflamável, conforme definição da NR20, a norma que nós vamos utilizar como referência é ela, e a ficha também das características fisioquímicas aí do equipamento, ok? Então, o líquido inflamável, conforme a NR20, é todo aquele que tem um ponto de fulgor inferior a 70 graus. Já o fluido combustível, né, ele é aquele que tem um ponto de fulgor superior a 70 graus e participa aí de alguma reação química do tipo exotérmica, de liberação de calor, que é o fenômeno aí da combustão. É importante ressaltar que um fluido classificado como inflamável na NR13, na NR20, ele pode ser um fluido que também é utilizado como combustível. Um bom exemplo disso é o óleo diesel. Ele tem um ponto de fulgor inferior a 70 graus, portanto, ele vai ser classificado como líquido inflamável de categoria A. Porém, ele é utilizado, né, em reações aí exotérmicas, a denominada combustão. Então, é utilizado em motores, né, combustão e outras associações aí, mas ele não vai deixar de ser um líquido inflamável, porque nós vamos nos ater aí à característica do ponto de fulgor do fluido. À frente nós vamos mostrar mais algumas definições e alguns exemplos, e essa questão vai ficar mais clara aí na hora de fazer a categorização do nosso vaso de pressão. Pois bem, nós vamos entrar aqui agora na parte da classificação propriamente dita e vamos ver o que diz a norma, né? A disposição geral aqui vai explicar que vaso de pressão é um equipamento que contém fluido sob pressão interna, né, ou externa, diferente da atmosférica. A gente já tinha visto esse conceito na aula anterior. Então, para efeito dessa NR, os vasos de pressão são classificados em categorias, e isso de acordo com o fluido e o potencial de risco. Então, aqui a gente vai ver que os fluidos contidos nos vasos de pressão são classificados conforme descrito a seguir. Os fluidos de classe A são os fluidos inflamáveis, e os fluidos combustíveis com temperatura igual ou superior a 200 graus Celsius. Ou seja, essa temperatura é a temperatura de trabalho. Ou seja, essa temperatura de referência é sempre a temperatura que o vaso vai trabalhar com ela. Então, se o fluido que está contido nesse vaso ele tem uma temperatura superior ou igual a 200 graus, ele foi inflamável ou combustível, conforme aquela definição que nós vimos na NR20, né, que tem a ver com o ponto de fulgor, ele é um fluido de categoria A na NR13. Ela classifica também os fluidos de categoria A como aqueles que são tóxicos, com limite de tolerância igual ou inferior a 20 partes por milhões, 20 ppm. E independente de quantas partes por milhões tem, o hidrogênio acetileno também vai entrar aí na categoria A, ok? Então esse limite, inclusive, aí de tolerância dos fluidos tóxicos vai ser diretamente ligado à toxicidade desse fluido. A gente vai ver isso também na ficha lá de informações do produto que está sendo manipulado, ok? Nós temos também aí os fluidos de classe B, né?
Aí entrarão também os combustíveis, não mais os inflamáveis, porém contidos no vaso com temperatura de trabalho aí do fluido inferior a 200 graus Celsius. Então a gente vai sempre estar olhando para a temperatura de trabalho aí do vaso, qual a temperatura que esse fluido está dentro do vaso para poder classificar ele, né, de acordo com a própria norma. Entram aí também os tóxicos, tá? Agora, porém, com limite de tolerância superior a 20 partes por milhões, ou seja, um fluido um pouco menos tóxico. Nós vamos ter aí também os fluidos de classe C, que são vapor de água, gases asfixiantes simples ou ar comprimido. É importante lembrar aí, no caso do vapor de água, o equipamento com vapor de água é uma caldeira, então não. A caldeira é um equipamento de geração de vapor, então existe uma combustão na caldeira, uma queima de material combustível. Este vaso pode ser um vaso que acumula vapor produzido por uma caldeira, por exemplo. Pode ser um vaso que trabalha com vapor de água não saturado, né, com um sistema de aquecimento por resistência elétrica, por exemplo. Nós temos aí também os gases asfixiantes simples. Um bom exemplo aí de gás asfixiante simples é o nitrogênio. Ele é um gás inerte, porém, se a concentração dele num determinado ambiente estiver muito elevado, você vai ter uma baixa concentração de oxigênio e ele torna-se aí um gás asfixiante, ok? E temos, né, o clássico aí, que é o ar comprimido, que é boa parte dos vasos aí que a gente tem no mercado, são pulmões de ar comprimido, separadores de condensado, entre outros aí, que trabalham com ar comprimido, gerado por um compressor, ok? Para todos os outros fluidos que não se enquadrem na classe A, B ou C, eles vão ser enquadrados aí na classe D, ok? Por exemplo, água. A água é um fluido aí que se enquadra na classe D. É importante dizer que quando se tratar de uma mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações. Então, já deu para perceber aí que é uma escala, né? A classe A são os vasos aí que trabalham com fluidos mais perigosos, mais letais. A classe B um pouco menos, a classe C um pouco menos e a classe D menos ainda. Então, vamos supor que tenha um vaso que ele trabalhe, por exemplo, com ar comprimido e água. O ar comprimido está na classe C, a água na forma líquida está na classe D. Nós vamos utilizar aí para a classificação desse equipamento a classe C, ok? A norma vai nos dizer ainda que os vasos de pressão são classificados em grupos de potencial de risco em função do PV, onde P é a pressão máxima de operação em MPa, né, em módulo, independente desse vaso trabalhar com pressão positiva ou negativa, e V é o seu volume em metros cúbicos. E aí eu chamo a atenção de vocês, é preciso a gente estar atento, que esse cálculo de PV é diferente daquele que a gente utiliza para classificar o vaso NR13, ok? Então aí a gente vai ver, né, quando nós multiplicarmos aí a pressão, né, que é lá a referência PMTA do vaso, agora em megapascal, não mais em quilopascal, vezes o seu volume, nós vamos achar um valor. E esse valor ele vai variar desde menor que 1 até maior ou igual a 100. E para cada valor desse, a própria norma vai nos indicar qual é o grupo, né, de classificação aí desse vaso. Então nós vamos ver aí na tabela a seguir, vai ficar mais fácil para o entendimento. Quando a gente fizer essa conta, nós vamos consultar a tabela, vamos aí cruzar as informações, ok? Então na tabela aí vocês podem ver que nós temos os fluidos de classe A, D e os valores pré-estabelecidos aí na horizontal
referente ao PV, ou seja, multipliquei a pressão vezes o volume, achei, por exemplo, um valor de 2,4 e o meu fluido é classe A, meu vaso vai ser em categoria 3, ok? Fluido classe A, categoria do vaso, categoria 3. Se eu pegar aí, por exemplo, um vaso que trabalha com água, a água vai estar aí na categoria D, como eu disse anteriormente. Eu peguei a pressão dele, a PMTA dele em megapascal, multipliquei pelo volume em metros cúbicos. E vamos supor que eu achei um valor de 25. Esse valor de 25 ali vai estar, né, na classe de risco ali 3, lá, PV maior ou igual a 2,5, menor do que 30. Logo, eu vou descer aqui e achar o fluido. Meu fluido é D. Quando eu cruzar as informações aqui, a vertical com a horizontal, eu vou achar que esse meu vaso é uma categoria 4. Nós vamos fazer um exemplo aí agora. Esse vaso, inclusive, é um vaso que estava na primeira aula. Então, nós já sabemos que ele se enquadra na NR13. Trata-se de um vaso que trabalha com ar comprimido. Portanto, o fluido dele é um fluido de categoria C. A PMTA dele, nós vamos transformar aqui, né, de kgf por centímetros quadrados para MPa, megapascal, e vai ser o equivalente a 0,98 MPa. O volume dele é de 100 litros, que é 0,1 metros cúbicos. Então, nós vamos pegar esse 0,98 MPa, multiplicar por 0,1 metros cúbicos, e nós vamos achar o valor de 0,098. Cruzando agora as informações na tabela, à direita aí, na parte superior, ele tem um PV menor do que 1, então é uma classe de risco 5. Quando eu cruzo aqui com o meu tipo de fluido, que é um classe C, eu vou achar que esse vaso é um categoria 5. Portanto, aí, este meu vaso vai ser um vaso de classe C, né? O fluido dele é classe C e a categoria dele na NR13 é 5. Mais à frente, nas próximas aulas, nós vamos demonstrar para que serve essa categorização, ok? No próximo exemplo, aí, a gente pode ver um vaso, né, de fluido categoria A, que é diesel. Então, a gente pegou a PMTA dele em MPa, multiplicou pelo volume em metros cúbicos, e aí a gente cruza na tabela e nós vamos achar que este vaso é um vaso de categoria 3, fluido classe A, e a categoria desse vaso na NR13 vai ser categoria 3, ok? Lembrando aí que quanto menor a categoria do vaso, maior o seu risco. Um categoria 1 tem mais risco que um categoria 5. Do que um categoria 5, ou seja, quanto mais baixa é a categoria, maior o risco deste equipamento em operação. Nós já estamos partindo aí para o final da nossa aula. Eu quis trazer aqui, antes de encerrar a aula, um exemplo aí de uma FISPIC, de um produto. Trouxe intencionalmente do óleo diesel, que a gente trabalhou com ele aí em um dos exemplos, e vocês podem ver aí que já na apresentação do produto, né, na identificação, ele já vem, ó, líquido inflamável. Então, só aí a gente já mata qual tipo de categoria, onde ele vai pertencer lá na NR13, ok? Logo à frente aí na própria ficha aí do produto, na FISPIC, a gente vai ver, né, as características e vamos ver lá embaixo que o ponto de fulgor dele é menor do que 70 graus, ok? Então vocês podem conferir ali, ó, 38 graus Celsius, o método que ele foi testado, enfim. Dessa forma, qualquer dúvida, né, a gente sempre deve olhar aí a ficha de informações de segurança de produto químico. E nós vamos trabalhar certinho aí dentro da norma. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Desde já eu já te peço, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, pode deixar dúvidas, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse conteúdo, né, com pessoas que se interessam por esse assunto. Vamos fazer, né, o conhecimento aí circular e beneficiar
todas as pessoas que precisam ter um bom entendimento, uma boa interpretação da norma NR3. Um abraço a todos, até a próxima aula.